Um, Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo aqui a mais um estudo do livro Grande Conflito. Sou eu aqui, o Guilherme, né? Vim da Austrália aí fazem 7 meses, cheguei aqui no Rio Grande do Sul e estamos com esse projeto novo sobre o estudo do livro Grande Conflito, né? Como vocês já vêm acompanhando esse estudo, né? Estamos agora no estudo do capítulo 11, do capítulo 12. E nós temos um convidado mais do que especial no dia de hoje, o pastor Daniel Vasconcelos. É um pastor aí que eu tive o prazer de conhecer lá na Austrália, né, por vídeo primeiro, depois eu acredito que um dia ele foi lá pregar na igreja de Sydney quando eu estava lá também. E foi uma honra conhecer esse pastor, né? E a gente vem aí trocando figurinhas aí desde então. Participamos de alguns pequenos grupos ali também online. E agora tenho a honra de recebê-lo aqui também para estudarmos juntos esse capítulo do livro Grande Conflito. Então fica aqui o meu apelo para você também, para você ler esse livro, né? Esse livro que vai ser entregue aos milhões, aos milhares aí no ano que vem, pelo projeto Impacto Esperança. E antes da gente sair para entregar esse livro aí como igreja, né, para as pessoas que não conhecem a mensagem ainda, a proposta desse estudo é que a gente estude primeiramente esse livro, né, conheça cada vez mais ali os tesouros que nós temos nesse livro. Então eu passo a palavra para você, Daniel, para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, como que Deus guiou a sua vida aí, sendo ministro do Evangelho. Conta um pouquinho mais para nós, Daniel. Olá a todos que estão ligados aí com a programação desse projeto muito maravilhoso aí que o Guilherme teve a ideia inspirada de iniciar aí no Brasil. E nós estamos para estudar alguns capítulos hoje, porém eu tenho acompanhado as gravações de outros colegas que já fizeram o preparo desse estudo do grande conflito e percebi que é uma responsabilidade bastante grande e fiquei muito contente em ver a iniciativa da igreja aí de vocês, Guilherme. Claro, foi uma honra, não teve dúvidas o encontro que nós tivemos a oportunidade aqui na Austrália, mas mais glorioso será nosso encontro lá nas Mansões Celestiais. Se nós não tivermos a oportunidade de nos encontrarmos por aqui ainda, esse encontro lá está garantido se nós continuarmos levando essa tocha da verdade aí, como costumamos chamar, que é a nossa bandeira, não é, da fé cristã. Eu trabalhei por 27 anos na obra, estou jubilado agora. Meu início de trabalho foi numa escola aí em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, Colégio Adventista de Santo Amaro. Trabalhei como capelão ali por 2 anos e depois fui pastorear a igreja lá no Espírito Santo. Fui pastor do distrito do Ibis, lá na cidade de Vila Velha, por algum tempo diretor das rádios Novo Tempo, de comunicação, que nós estávamos iniciando esse projeto ainda, a igreja ainda gatinhava, mas nesse projeto de comunicação via rádio e televisão. Depois recebi um chamado, fui para a África, onde trabalhei também durante 6 anos com igrejas de língua portuguesa. E então recebi um chamado aqui para a Austrália e desde 2003, final de 2002, 2003, nós temos trabalhado por aqui. Tenho 2 filhos, um casal de filhos e 4 netos. Minha esposa Eneida comigo todo esse tempo, 42 anos de peregrinação. Estamos felizes pela graça de Deus termos conseguido até aqui contribuir com um pouco da nossa capacidade, né, podendo levar a obra de Deus avante e em lugares por onde temos passado. Temos feito alguns projetos de missões, projetos nas Filipinas, projeto na Noruega tivemos um outro em Vanuatu,
e fazemos um pouquinho aqui, um pouquinho ali hoje. Não estou vinculado, na verdade, a um campo apenas. Pastor jubilado, como muitos sabem, eh, tem a autonomia para ir e vir, e atuar em outros lugares, e sempre que temos os convites e temos a oportunidade, estamos tentando ajudar da melhor forma, daquilo que podemos. Amém, pastor. Que trajetória bonita, né? E eu, essa semana aqui é uma semana bem especial para mim, né? No dia 7 eu completo 3 anos de batismo, né? E eu fico imaginando, né? Aonde que Deus vai me levar, que ele vai requerer de mim, né? Aonde que ele vai me enviar, né? Porque nesses 3 anos aí eu passei por 3 diferentes igrejas, né? Eu fui batizado aí na igreja de Sydney, e aí no segundo ano já tive que me despedir dos meus amigos ali, dos meus irmãos, e ir para Canberra, e de Canberra vim agora para o Rio Grande do Sul. Aí eu já tô avisando o pessoal aqui da igreja, ó, ano que vem. Não, não. Eu pretendo aqui ano que vem continuar com a Igreja Boa Vista do Guilherme. Eles me acolheram muito bem. E é uma bênção aqui fazer parte dessa igreja. Vou até compartilhar a imagem aqui para que o senhor veja e que todos que estejam assistindo também vejam. Essa é a nossa amada igreja, uma igreja histórica e ano que vem nós estaremos comemorando aí a chegada dos pioneiros, né? Fazem 130 anos que os pioneiros chegaram aqui na região e deram início aí ao início da formação dessa igreja, né? E é uma bênção aí, pastor, fazer parte dessa comunidade. E tenho certeza que Deus nos conduziu aqui, eu e minha esposa, né? Pois ele tem um plano aí, né, para essa região de compartilhar o evangelho, né? E de usar a gente, né? Que somos aí instrumentos falhos, mas que Deus utiliza, né? A gente para entregar a mensagem aí para o máximo de pessoas possíveis, né? E aí esse projeto é um projeto aí que aborda aí todo o livro Grande Conflito, né? Então nós estamos estudando aí desde o capítulo 1 até os capítulos, né, finais ali do livro, né? Então vai ser uma grande trajetória, né? Esse livro é fantástico, ele mudou a minha visão aí do mundo mesmo, né? Como eu enxergo aí o mundo, né? Me trouxe para mais perto da Bíblia, né? Esse livro ele não vem aí para substituir a Bíblia ou para tomar o espaço da Bíblia de jeito maneira, né? A serva do Senhor deixa muito claro, né? Que os escritos dela vêm para nos guiar de volta às verdades bíblicas que estão cada vez mais, né? Se distanciando, inclusive, do povo de Deus, infelizmente, né? E Deus, ele enviou essa profetisa para o nosso tempo porque ele sabia que isso tudo ia acontecer, né? Então, é uma bênção aí estudarmos esse livro juntos e tenho certeza que o Senhor vai agregar muito, né, nesse estudo, né, que nós teremos agora. Então, eu gostaria, pastor, para nós iniciarmos, que o senhor orasse por nós, né, orasse pelo projeto, por todas as pessoas que estão assistindo, e para a entrega desses livros aí no ano que vem, que vai ser entregue aos milhares aí no mundo inteiro, né, para que a gente possa iniciar esse estudo. Tá muito bem então, Guilherme, será um prazer e de antemão já, mais uma vez, parabenizo a iniciativa de vocês, desse trabalho. Creio que não há tempo melhor para que exista um trabalho dessa envergadura, porque em todos os lugares por onde passamos, nós percebemos uma, como eu vou dizer, para não errar aqui, percebemos uma sensação de, eh, tirando o pé, tirando a aceleração daquilo que anteriormente a igreja possuía, que era levantar mesmo essa luz menor que é o espírito de profecia para, compreender e poder ter condições de apresentar a luz maior, que é a palavra de Deus. E vamos orando por isso constantemente, que você não deixe de apagar essa chama deste amor que costumamos, até, chamar comumente de primeiro amor, porque você tem 3 anos de encontro com essa verdade maravilhosa, não deixe essa chama apagar, meu amigo. Eu convido então a todos os que estão participando aí online conosco para orarmos nesse momento.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos todos os dias de reafirmarmos nossa posição ao teu lado. Queremos, Senhor, que a tua palavra seja aquela que guia cada um dos nossos passos. Queremos que tudo que venhamos a fazer não venha a desagradar a ti e que também não venha a ser tropeço para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso te pedimos encarecidamente, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo que iremos fazer e que aqueles que estão conosco neste programa, nesta participação, possam também sentir o desejo de colocar acima de tudo a obediência à tua santa palavra e o desejo de levar àqueles que não te conhecem essa luz maravilhosa que nos dá esperança e nos dá força para a caminhada aqui na terra. Nós te rogamos por proteção todos os dias, mas acima de tudo, queremos a tua aprovação em tudo o que fazemos, não porque nós merecemos, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, Guilherme, eu acho que conforme orientado, é a nossa vez do lado de cá do planeta. É bastante incrível, não é? Estamos aqui a mais de 10.000 quilômetros de distância, um oceano entre nós, mas nós estamos aqui conectados e podendo falar em tempo vivo, né? Juntos aqui no mesmo momento, no mesmo período. E mais interessante também é ver as iniciativas ao redor do mundo de propagar a mensagem. Anos atrás, antes de iniciar quase o meu ministério aqui na Austrália, havia um projeto da nossa conferência aqui de levar um grupo de pastores a visitar todo todo lugar que houvesse uma coisa qualquer de impacto com a reforma protestante. E nós tivemos a alegria de sermos um dos participantes essa jornada, eu diria, desse estudo. Na verdade, eu fui mais empolgado e também empenhado em fazer um trabalho sobre um grupo que participou no período da reforma de forma incrível para propagar a mensagem de Deus, era o grupo dos valdenses, e eu fui para fazer um trabalho para o meu mestrado que eu estava fazendo naquele tempo na Andrews University, e foi incrível participar e visitar esses lugares, e as impressões que você sente, as influências que pelo estudo, pelo conhecimento que você adquire, que o Espírito te dá para a pregação, para o testemunho, é uma coisa inacreditável. Quem sabe deveríamos propagar aí bastante um investimento de cada um daqueles que gostam de sair para viajar, para fazer esse tipo de viagem, para reconhecer esses lugares onde heróis da fé entregaram tudo o que possuíam para poder levar avante a obra do Evangelho. O período histórico abrangido pelos 2 capítulos que foi passado para nós, a responsabilidade de estudarmos, os capítulos 11 e 12, ele nos apresenta testemunhos muito fortes e inspiradores de alguns heróis da fé que deixaram realmente um exemplo maravilhoso, um exemplo que posteriormente traria para nós condições para aceitarmos situações na nossa jornada de fé, aceitarmos a fé cristã verdadeira, e não somente a nós, mas todos aqueles que ainda virão no futuro. E nós vamos nos deter em alguns pontos específicos, porque os 2 capítulos são bastante extensos, e eu não sou tão capaz como alguns colegas aí que já apresentaram os seus programas muito bem, e eu vi o desafio de trazer aqui o resumo de 2 capítulos com tantas informações. Eu sou uma pessoa muito prolixa, e é difícil compactar
projetar as coisas em minha mente em algumas circunstâncias. Estava conversando com o Guilherme antes de entrarmos nessa live, dizendo a ele de maneiras que nós temos de apresentar assuntos, e eu dizia a ele que existem muitas janelas aqui nesse contexto da história desses reformadores no período em que nós estamos abordando esses 2 capítulos, janelas que se abrem quando nós começamos a ler, e penso que na mente de todo leitor também vai acontecer. E abrindo essas janelas é tão difícil você passar por alto, e você quer entrar por ela para tentar mostrar o que é possível ver através dessa janela. E por isso, então, eu tomei uma decisão, quando estávamos preparando isso, de me ater a pontos principais nesse contexto do capítulo 11 e 12. E um dos mais importantes que nós diríamos aí foi o protesto que está bastante evidente aí no capítulo 11, né? O protesto que príncipes fizeram, príncipes cristãos ali na Alemanha, fizeram contra aquilo que vinha trazendo dificuldade para o avanço do conhecimento da verdade naquele lugar. E ali na Alemanha, numa cidade chamada Spira, em 1529, a título de informação, queria dar aqui, existe talvez o leitor que lê e vê a palavra dieta. Puxa vida, não vamos estar falando nada aqui de dieta alimentar, né? Dieta era uma reunião que acontecia entre pessoas da política e pessoas do legislativo, especialmente no Império Romano. E dieta era o nome que se dava a essa reunião. E aconteceu ali em 529, né, 1529, essa reunião chamada de dieta na cidade de Spira, na Alemanha. Eles estavam querendo colocar ordem em situações que estavam fora do controle do, do domínio romano. Aqueles que estudaram aí os capítulos anteriores vão relembrar aí o que aconteceu a Martinho Lutero. Lutero tinha sido colocado de lado, vamos dizer assim, por muitos. O avanço do protestantismo tinha sido atrapalhado por esta ação que o Império Romano papal colocou sobre ele. E a liberdade de consciência, a liberdade das pessoas de escolher a quem servir, estava sendo retirada completamente mais uma vez. Mas a coragem e a firmeza desses homens que estavam ali liderando, por assim dizer, pois eram príncipes e também governavam naquelas regiões, essa coragem deles para a defesa na liberdade de consciência e de escolha de adorar a Deus de uma forma correta, foi uma coisa que deu à igreja assim uma força muito grande, deu ao movimento do protestantismo um poder bastante grande de continuar e levar esta chama que Martinho Lutero havia carregado por tanto tempo. Nesse período, Carlos V, que era imperador romano, ele estava inclinado a aniquilar completamente a reforma. Mas sempre que se levantava contra os reformadores para dar um golpe, ele era obrigado a parar por alguma coisa. Essa alguma coisa nós todos sabemos o que é, né? Em todo o período das grandes investidas, não é? Das grandes cruzadas em que as pessoas saíam para colocar a chama da verdade nas mãos daqueles que precisavam ouvir, naqueles que estavam sedentos de ouvir. Todas as vezes que havia essa iniciativa, o inimigo sempre trazia o seu trabalho também de tentar tirar e tentar fazer com que isso não acontecesse. Mas nós sabemos que Deus é poderoso e mais do que qualquer outro está sempre olhando por esses seus guerreiros, não é, aqui na Terra. E foi assim naquele período também. Muitas vezes, no momento mais crítico, os exércitos dos turcos ou
pessoas que estavam na fronteira ali com aquele país que pretendia defender com os seus guerreiros santos, vamos chamar assim, a palavra de Deus. Esses entravam em ação e nós sabemos que, em algum momento, eles estavam em nome de Deus também, porque é incrível ver como este imperador, né, ele não conseguiu, Carlos V, em muitas vezes, exterminar os seus, vamos dizer assim, os protestantes, né, do seu governo, porque ele estava não só por ele mesmo, mas pela igreja, fazendo este papel de querer acabar com a reforma protestante, acabar com a verdade, ensinar a mentira, disseminar o conhecimento dos homens e não da palavra de Deus. Mas esses turcos que apareciam na fronteira, ou franceses, e até mesmo o próprio Papa, que se levantava para guerrear contra ele, impedia-o de fazer qualquer coisa que realmente exterminasse com os protestantes. E assim, entre essas contendas, esse tumulto que acontecia entre as nações, a reforma se estabeleceu de uma forma até bastante forte ali. Se estabeleceu, expandiu, e em muitos lugares já haviam pessoas que estavam aceitando a verdade como ela deve ser aceita, né? Apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas perseguições, mas ela estava se desenvolvendo, estava se fortalecendo. E nós sabemos que, apesar deste desenvolvimento, né, os soberanos que eram católicos, eles não queriam parar, e eles estavam garantidos pelo poder político também, e eles estabeleceram, nesse período, uma causa comum entre todos os que aceitassem a reforma. Estabeleceram que eles deveriam ser realmente destruídos, exterminados. E o imperador, esse imperador que estava, Carlos V, ele simplesmente convocou esta dieta, que já como dissemos, uma reunião, a dieta de Spira, em 529, com a intenção de destruir completamente este movimento da reforma. Esse movimento, todos sabem também, era um movimento chamado de heresia quanto aquilo que eles entendiam, que era contrário ao que a igreja pregava. E esses defensores do poder de Roma, né, aí no livro vocês vão encontrar aí a expressão romanistas. Os romanistas, que eram defensores do poder de Roma, eles estavam reunidos em Spira e manifestaram claramente uma hostilidade muito grande para com os reformadores, algo que amedrontava até. O povo daquela cidade, em geral, eles tinham sede da palavra de Deus. Eles, a despeito da proibição que estavam fazendo, e Martinho Lutero, que saiu de cena por um certo tempo, apesar dessa sensação de que tudo estava já perdido, essas pessoas ainda assim queriam, estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus, e eles se congregavam aos milhares, diz a história, para os serviços que eram realizados na capela do eleitor da Saxônia, que naquele tempo era Frederico I. E nós vemos aí, então, que mesmo com a ausência de Martinho Lutero, havia uma grande, um grande número de pessoas que ainda queria levar a tocha da verdade à frente, né? A morte de muitos cristãos nos séculos que antecederam não teria sido em vão, e essas pessoas queriam viver aquelas histórias lindas de testemunhos daqueles que já tinham ido, porém queriam que isto muito mais desse força para que os propagadores dessa fé genuína continuassem, que não houvesse realmente o destroçamento completo, a destruição completa desse movimento maravilhoso. Haja visto um escritor contemporâneo naquele período, Tertuliano, que foi um autor, na verdade, viveu até séculos antes, ele escreveu o seguinte: o sangue dos mártires
é a semente dos cristãos. Uma coisa impressionante que nós percebemos em toda a história, e quando vamos visitar esses lugares, vemos a influência daqueles reformadores. A morte deles não teria sido em vão. Em 2 ocasiões eu visitei, a caverna e as montanhas onde os valdenses, se escondiam no período da Inquisição, no período que eram perseguidos por causa desse contexto de pregar a verdade, pregar a palavra como ela é. Uns 2 ou 3 séculos antes de Martinho Lutero ainda aparecer, esse grupo de pessoas, esse grupo chamado valdenses, eles iam para as montanhas fugindo e lá estabeleciam escolas para aprender a palavra de Deus. Ali eles escreviam porções da palavra de Deus e escondiam em umas bolsas que eles possuíam, pois eles eram, a maioria, camponeses, e daí saiu até a palavra comportor, que nós conhecemos, né? A ideia da comportagem, carregar livro dentro da bolsa para poder distribuir. E esses valdenses desciam para as cidades com porções escritas da palavra de Deus e com o disfarce de vender e levar o que eles cultivavam, eles levavam também porções da palavra de Deus ali para a população onde eles conseguiam. E é incrível visitando essa caverna e essa montanha ali no norte da Itália, ver como o poder da palavra de Deus fortalece a fé de pessoas que morreram, mortes muito terríveis. Nós chegamos, eu e minha esposa, em uma ponta de um precipício enorme, onde eles atiravam dali os cristãos, se eles não negassem a fé que eles possuíam. E tudo isso toca fundo no nosso coração ao vermos que muitos foram mortos sem piedade, e essas pessoas fizeram muito pela causa de Deus. Numa outra ocasião, visitamos a praça onde João Hus foi amarrado e foi queimado numa fogueira. O testemunho daqueles heróis me faz mais forte hoje, e eu tenho certeza que todos aqueles que leem, que conhecem essa história de pessoas que deram até o seu último suspiro, deram tudo para a pregação do evangelho, encontrarão forças também nessas histórias, nesses testemunhos, para poderem também levar a mensagem hoje, que não é muito diferente. Enfrentamos muitas perseguições, muitas dificuldades, até mesmo dentro da própria igreja. Temos pessoas que estão indo no sentido contrário, muitas vezes, da verdade pura e verdadeira. Portanto, o testemunho daqueles heróis não só me fizeram fortes, mas me fizeram seguir fiel também ao desejo de levar a chama da verdade de uma forma pura, de uma forma correta. Um dos colegas que apresentou o estudo dos capítulos anteriores, aí, ele disse que nós precisávamos orar a Deus para que a nossa fé fosse semelhante aos heróis do passado. E eu creio que todos nós realmente deveríamos, a cada dia, fazer isso. Estamos para viver, na verdade, nós estamos hoje vivendo até tempos muito difíceis, como nunca houve antes. A perspectiva da política no mundo inteiro é de perseguição a todos os princípios cristãos, de aniquilação da influência da verdade, da influência da palavra de Deus na vida das pessoas. Naquele período, a tolerância religiosa havia sido estabelecida legalmente, no período em que essa dieta tinha sido convocada, por causa desses protestos que os príncipes levaram até ela, eles conseguiram estabelecer uma, uma ordem, por assim dizer, momentânea, para que não fossem mais perseguidos e pudessem pregar e pudessem ter os seus direitos firmados, seus direitos confirmados ali e apresentar o conhecimento da verdade como eles haviam aprendido de Martinho Lutero.
E para nós nos situarmos um pouco mais na história, em 521, portanto, 8 anos antes, havia sido, barrado completamente os ensinos que Martinho Lutero, vinha apresentando. E isso, quando chegou em 529, esses príncipes viram que não havia uma outra forma de restabelecer novamente essa essa pregação que vinha crescendo no período em que Martinho Lutero se levantou. Portanto, em 529, o lugar de Lutero foi preenchido por cooperadores que estavam sendo chamados por Deus para defender a sua causa. E esses príncipes eram também parte desses que foram chamados. Os padres, eles demandavam que todos os estados que haviam já aceitado a reforma protestante se submetessem a Roma. Mas os reformadores, eles não poderiam consentir, na verdade, que Roma dominasse outra vez. E já existiam estados inteiros ali que haviam sido, pronto, ensinados, não é, que receberam a palavra de Deus, e estes reformadores estavam, todos ali dispostos a defendê-los também. Esses reformadores, esses príncipes que também eram, que participavam da direção política desses estados, eles queriam também ajudar e queriam defender, os que haviam aceito já a reforma protestante. Mas naquela ocasião foi proposto, na verdade, que onde a reforma não houvesse ainda sido estabelecida, o Edito de Worms, ou seja, o que foi dado lá de proibição naquilo que Martinho Lutero estava fazendo, deveria ser rigorosamente colocado em execução. Isto foi uma estratégia política desses líderes que ali estavam, no Edito de Worms, proibindo Martinho Lutero, e eles, a partir então da Dieta de Espira, fizeram como que foi um acordo entre aqueles líderes ali e falaram: tá bem, vocês já têm aí muitos adeptos, tem muitos lugares que já se converteram a isso, não podemos fazer nada, mas então os lugares que ainda não existe essa presença protestante, esses não poderão fazer, vão ter que cumprir à risca o que diz lá no Edito de Worms. E o Edito de Worms foi esse decreto que o imperador Carlos V fez, não é, proibindo todos os escritos de Martinho Lutero. Ele rotulou Martinho Lutero como inimigo do Estado. Esse edito foi publicado em maio de 521, lá na cidade de Worms, na Alemanha. Ele pôs fim a uma luta que havia constantemente, não é, entre a Igreja Católica e Martinho Lutero. E, especialmente, o assunto desse edito tratava-se das vendas de indulgências, ou seja, mais uma vez aquele problema sério, né, da política junto com a religião, e aí a Igreja, no caso das vendas de indulgências, estava sendo prejudicada financeiramente, e foi aí que acendeu mais a, a ira desses líderes e na perseguição, portanto, dos cristãos nesse tempo liderados por Martinho Lutero. Dessa forma, eles não deveriam ter nenhuma oposição, nem contra a missa e nem de permitir que qualquer católico romano viesse a aceitar o luteranismo. Percebem que a, a colocação deles nessa dieta de Worms, ela abrangeu muito, eles foram muito espertos para tentar não só barrar já o que havia sido feito, mas preparava também para aqueles que pudessem ou que quisessem vir a aceitar o luteranismo. Essa foi uma medida que foi até, vamos dizer assim, sancionada, não é? Ela foi aprovada nessa dieta, e ela poderia estabelecer aí um fundamento que traria condições para o poder de Roma realmente aniquilar o movimento da reforma.
Nós vemos aí, Guilherme, a maneira astuta que o inimigo trabalha. Aqueles que estão participando e lendo o livro O Grande Conflito, percebam bem, o tema do grande conflito é justamente isso, esta guerra político e religiosa, essa guerra entre Satanás e o povo de Deus, essa guerra que não para desde o princípio, desde lá do céu, desde que Lúcifer se rebelou contra Deus e passou a usar estratégias, as estratégias mais convincentes, vamos dizer assim, na mente do ser humano. E hoje nós vemos a igreja vendendo-se por muito pouco naquele período, quem sabe, era um preço bastante alto que pagavam. Hoje, às vezes, nós vemos a igreja pagando preços muito baixos e vendendo-se a si mesmo. Nós vemos aí Exata- a maneira astuta que o inimigo trabalha. Exatamente, Diga, diga. pastor. Ao ouvir você falando, né, desses heróis da fé, me veio à mente aí um trecho do capítulo 2 do livro Grande Conflito, né? Que diz assim, ó: a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita mais oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Yeah, Esse texto é fantástico, ele resume exatamente o cenário, né, que nós estamos estudando aí. Nós somos os adventistas do sétimo dia, os protestantes dos protestantes. Nós não temos que fazer amizade com o mundo e nem yeah. suscitar amizade com outras denominações, né? Nós temos que apresentar a verdade da palavra de Deus, e se for para causar ali rixas, deixe causar, que a verdade precisa ser levantada, sabe? A gente não pode sacrificar a verdade por uma falsa paz, né? E esse texto, ele me marcou, assim, sabe, pastor? Quando eu li pela primeira vez, e é algo que eu carrego dentro do meu coração. Nós temos que apresentar a verdade, sim, com amor, temos que ser estratégicos, sabe? Não chegar aí na gíria popular, né, com os dois pés no peito, mas também nós não podemos ser covardes, né? Porque os A covardes não verdade, herdarão o reino do céu, né? a verdade é que a estratégia do inimigo foi sempre apresentar meias verdades. E, em muitas circunstâncias, o povo de Deus tem falado meias verdades, ou para não ofender, ou para não assustar, ou para agradar a essa ou aquela classe de pessoas. E é esse é o perigo, quando nós começamos a negociar a verdade, a negociar princípios em função de agradar pessoas ou de fazer as coisas mais, harmoniosas, né, nós chamamos disso de sincretismo, e é esse sincretismo religioso que talvez mais tem prejudicado o avanço da nossa igreja no mundo todo. Era tão impressionante nós vermos em décadas passadas o número de jovens que se dispunham a fazer o trabalho missionário, a se envolver com a igreja, e hoje a dificuldade é muito grande de fazer esses jovens entenderem isso. E isso tudo tem a ver com o que a igreja apresentou nesse período todo, porque os jovens que estão vindo hoje, são gerações que vieram acompanhando talvez essa evolução, vou colocar entre aspas, essa evolução na maneira de apresentar a verdade, que começou a ser cada vez mais leve, mais, como é que eu vou dizer?
não existe nem palavras, nós ficamos tristes às vezes por ver realmente é a maneira muito errada de tentar levar e convencer um coração jovem a seguir a Deus. A mensagem para mim mais pura, mais forte que poderia impressionar é aquela que Tertuliano deu: "O sangue dos mártires é a semente para aqueles que vinham e queriam conhecer a palavra de Deus". Quer dizer, a perseguição naquele tempo, para muitos, foi justamente o motivo que eles encontraram para quererem conhecer a verdade. E hoje em dia, as pessoas estão querendo vender uma religião que não tem problemas, que fica tudo bem, que as coisas não são difíceis ali, que você pode vir, e justamente é o contrário. E as pessoas, quem sabe, vêm, mas na primeiro vendaval, no primeiro empurrão que leva, esse cai e não consegue se levantar, porque não estabeleceu a sua fé num contexto de testemunhar a verdade, custe o que custar, sem vendas de possibilidades, não é, de comodidades, né. Mas nós vemos aí a maneira que o inimigo trabalha, né, um suposto acordo de paz, eu vou dizer assim, né, nessas posições ali na dieta de Spira, o romanismo conseguiu, mais uma vez dar uma tacada bastante forte contra aqueles reformadores, e as esperanças ali pareciam que estavam já, sendo desfeitas completamente. Mas esses, reformadores que estavam nesse período, eles conheciam a verdade, eles conheciam as experiências bíblicas. Lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, no capítulo, 1, o capítulo 6, verso 1 e 3, eles, podiam encontrar, não é, da parte de um dos grandes, pregadores da palavra de Deus também, força, e poderiam seguir esse exemplo também, né. 2 Coríntios 6, de 1 a 3, diz assim: "E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil, porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza eu vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, em noites sem dormir e jejuns, e por aí vai o apóstolo Paulo, incentivando as pessoas a se manterem firmes. Uma vez que a palavra de Deus penetrou no coração, se agarre a ela, meu querido, e vamos firmes, tocar em frente. As coisas podem ser difíceis, mas a vitória é certa. Nós estamos lutando junto com aquele que venceu, não é? Jesus disse: "No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo", não é? Essa realidade de Paulo durante todo o seu ministério é a realidade de muitos outros, é a realidade nossa hoje também. E foi assim que aqueles príncipes, eles disseram abertamente e eles fizeram, uma declaração: "Nós rejeitamos esse decreto. Em assuntos de consciência, a maioria não pode ter poder. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado". Percebem vocês que aqueles príncipes, eles estavam defendendo de unhas e dentes, os reformadores. Eles usaram toda a astúcia e toda a sabedoria, porque com o poder político precisa ser dessa maneira também, e eles então disseram: "Nós vamos proteger esse povo e vamos ajudá-los também, porque essa é a consciência que nós temos de uma justiça política aqui". Os romanistas, eles queriam, derrubar o que eles chamavam de ousada obstinação, eles exigiam uma posição, uma escolha das pessoas que estavam liderando naquelas cidades, uma posição de não só de príncipes, mas de outros líderes que lá estavam também. E isso aconteceu que depois dessa essa grande, reunião, esses líderes,
pediram até um tempo para eles pensarem, não é, sobre essa exigência que o romanismo estava colocando sobre eles, e eles não deram tempo nenhum para eles pensarem, eles exigiram uma resposta imediata, e foi isso que aconteceu, que apenas mais ou menos a metade deles se declarou a favor da reforma, e o restante ficaram numa posição sem definir. Como é que nós temos um cristão sem definição? Ou ele é ou ele não é. Se ele está sem definição, ele não é, na verdade, um cristão. E é isso que aconteceu ali, apenas a metade deles se posicionou pela reforma e o restante ficou na sua posição de dúvidas ou de entrega a esse poder, não é? Essa força que seria contrária. Um deles que decidiu ficar a favor da reforma nessa ocasião chegou a dizer assim: bom, só existe uma maneira agora, ou nós negamos a palavra de Deus ou nós seremos queimados. E qual é a decisão que nós teremos que fazer? Naquele tempo, o rei Fernando I da França, ele tentou convencer os príncipes a permanecerem firmes ali, que ele faria tudo, não é, para trazer a paz e para trazer uma uma união, vamos dizer assim, entre essa decisão que o romanismo queria e com eles, mas esses príncipes não se submeteram, né. O rei Fernando tentou fazer foi uma união política religiosa, e toda vez que a política entra com a religião, as coisas dão errada, nós sabemos disso. Não existe união entre a luz e as trevas. Aqueles príncipes, eles não se submeteram, eles disseram: "Nós vamos manter a paz, mas nós vamos também ser sérios com aquilo que nós acreditamos. Nós vamos manter a paz, mas nós vamos também honrar a Deus". O reinado de Fernando, eh, não foi, assim, um período muito, vamos dizer, tranquilo para, ninguém, não só na política, como na religião. Esse rei, ele, naquele período, já estava cansado de bater aqui. Vocês sabem bem como são políticos, né, ele tentava agradar um e agradar o outro, e não existia maneira. E ele até que tentou, vamos dizer assim, num momento, quem sabe como o rei Agripa, quase deixou ser convencido pela verdade, né. E nos conta a história que ele, daquela reunião, daquele período, ele se retirou e ele insistiu com aqueles príncipes, né, com aqueles líderes ali, que eles se submetessem a Roma, porque as coisas ficariam ruins. Vejam só que cenário que nós vemos ali, esse conflito espiritual. É exatamente o que nós vivemos hoje, é exatamente o que Helena White está mostrando nesses capítulos todos do livro, desde o princípio, essa guerra insana. Os príncipes, eles não se deixaram abater, não é? Eles levaram, então, o protesto que eles possuíam para uma instância superior e continuaram essa guerra, continuaram a tentar fazer os possíveis para que a reforma continuasse a avançar. Nos é dito que eles levaram a uma instância superior, num concílio nacional, e eles redigiram, então, uma declaração, não é, uma declaração que ficou aí gravada, talvez devesse ler até em todas as letras aqui, não é, eles disseram assim: "Nós protestamos pelos que se acham presentes que nós e pelo nosso povo não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, à sua santa palavra, ao nosso direito de consciência e à nossa salvação". Que coisa mais maravilhosa ver esses homens que estavam ali, arriscando as suas posições, não é. Uma coragem muito grande desses príncipes em falar em frente de todos e dar esse testemunho, não é, de fé, que todos ali, os protestantes, com certeza adoraram ouvir. Helena White diz que os príncipes, colocaram ali, me perdoem, a minha gripe hoje está meio forte aqui.
Estamos vivendo de blusa aí, né, de jaqueta e tudo, está muito frio aqui na Austrália hoje. Já estamos iniciando a primavera, mas parece que o inverno deixou uns dias aí para trás e resolveu cobrar agora. Mas, voltando ao contexto ali do nosso estudo, dado a coragem desses príncipes, a irmã White, ela se refere da seguinte forma a essa história: os princípios contidos neste célebre protesto constituem a própria essência do protestantismo. O que é a essência, então, daquilo que nós somos? Não sei de você, mas eu sou um protestante. E eu gostaria de ser reconhecido como um fiel protestante. E esse contexto, né, de protestantismo, que coloca o poder da consciência acima do magistrado, coloca a autoridade da palavra de Deus acima de uma igreja visível. Esse é o contexto que nós precisamos hoje compreender que é necessário em nossas vidas. Nós queremos, em muitas circunstâncias, ter paz e ter tranquilidade enquanto adoramos, enquanto fazemos nosso trabalho, mas nem sempre isso será possível. Em alguma circunstância, nós vamos esbarrar em situações que nós percebemos claramente que é o inimigo tentando calar a nossa boca, tentando fazer com que não demos o nosso testemunho como esses heróis deram no passado. Lá no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, diz: mais importa o quê? Servir a Deus do que aos homens. Às vezes nos submetemos, não é, a algumas regras, algumas colocações, como já mencionamos no início, e mesmo no contexto da nossa própria igreja, regras e colocações que colocam-nos de uma forma a nos silenciarmos, porque a verdade, quando ela é dita em alto e bom som, ela dói, ela machuca muitas vezes, e há muitos que não querem ouvir por causa disso. É melhor nos calarmos, é melhor que você não participe aqui deste grupo de conversação, é melhor que você procure aqueles que pensam como você, é melhor que você faça isso, faça aquilo. E nós temos tantas vezes momentos em que somos obrigados pelas circunstâncias para não entrarmos em uma guerra, vamos dizer, até física ou uma divisão maior entre pessoas. Às vezes é até melhor que nós deixemos para depois, para poder falar, não é? Isso é triste, e isso é o que acontecia com os protestantes daquela época com aqueles que estavam tentando levar a chama da verdade que Lutero havia levantado. A experiência Pastor, desses reformadores, quer falar, Guilherme? Está aí se mexendo? é, não, eu Diga queria lá, deixar aqui uma dica, aproveitar aqui. aproveitando a deixa que o senhor vem explanando, né, muito bem, eu queria deixar uma dica aqui de um livro fantástico, que é esse livro aqui, é do livro do George Knight, não sei se o senhor conhece, e as pessoas que estão nos assistindo, mas quem não leu esse livro, leia, ó. Ele é um livro bem fininho, mas ele é um livro fantástico, muito atual, é a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. É um livro fantástico, ele relata muito bem o que nós estamos abordando aqui nesse estudo de hoje, né? Porque é impossível, sabe, a gente estudar a reforma protestante, estudar o quanto que esses homens se sacrificaram para que hoje eu e você podemos estar aqui em liberdade, estudando a palavra de Deus, estudando o espírito de profecia, sem sermos perseguidos, né? Termos a liberdade de consciência, né? Para exercer aqui a nossa fé. E por muitas vezes nós nos omitimos, né? Nós nos calamos. Eu creio que está chegando num ponto da história que nós estamos nos aproximando do fim das coisas, né? Jesus Cristo está às portas, né? E nós precisamos nos posicionar, sim, com amor, sabe? Com lágrima nos olhos, assim como Jesus se posicionava, sabe? A gente não luta contra pessoas, né? A gente tem que deixar isso muito claro aqui. A gente luta contra potestades, né? Contra espíritos imundos e as pessoas estão sendo enganadas, né? E é nossa obrigação
como o povo do advento, né? O povo que aguarda Jesus Cristo voltar em poder e grande glória, anunciar a sua volta, anunciar o seu juízo e anunciar o seu amor, né? Então é uma Agora é responsabilidade hora de muito grande. voltarmos, né, Guilherme? Voltarmos a levantar esse estandarte, né? Esse estandarte que fortaleceu a fé dos reformadores, não é? Esse é o momento, a a a expressão que era usada, não é, que Martinho Lutero, na verdade, apregoou, né, a Bíblia e a Bíblia somente, né, como a regra de fé. Nós temos muito achismos hoje em dia. Nós estamos nos dias que as pessoas, cada um tem a sua teoria e quer, apaixonadamente pregar sobre essa teoria, não é. Nós nos aventuramos em assuntos importantes até, às vezes, na fé, assuntos que levam, muitas pessoas a se entregarem, a conhecerem a verdade, mas em alguns momentos, eh, pessoas se apaixonam tanto por um contexto de apresentação que deixa que a luz maior se apague, não é, que é a revelação pura da palavra de Deus, não é. E isso é o perigo que nós, vemos, e é o perigo que Helena White traz e apresenta, que nós deveríamos, tomar cuidado e justamente, o livro O Grande Conflito vem a despertar as pessoas para isso, não é. Bom, retornando, eu estou ficando preocupado já com o horário, porque eu estou vendo que nós não chegamos à metade aqui. Eu falei para vocês que eu era muito prolixo, né? Entrei por algumas janelas aí que talvez poderia ter evitado, e agora estou vendo o tempo se escoando. Mas voltando ao contexto, lá naquele período em que o imperador Carlos V, né, no ano seguinte ao protesto lá daquela dieta de Espira, né, ele convocou de novo uma outra dieta, uma outra reunião, dessa vez lá na igreja, na reunião de bispos e líderes políticos na Alemanha, na cidade de Augsburg. E muitos foram para aquele lugar com tristeza no coração, porque eles estavam perturbados, né, eles estavam achando que as coisas iam ficar ainda pior. Mas aí aparece em cena outra vez Martinho Lutero, que tinha ficado um pouco apagado, tinha sido perseguido, ele ficou escondido em alguns lugares, não ficou parado, ele ficou trabalhando na tradução da Bíblia e outras coisas mais, que poderíamos aqui começar a investigar esse período de sumiço, vamos dizer assim, de Martinho Lutero, né? Mas ele já estava trabalhando na tradução da Bíblia, inclusive. Mas eles foram para essa reunião convocada por Carlos V, e eles foram para essa reunião lá em Augsburgo, e conta-nos a história que no meio do caminho, todos tristes, todos ali pesarosos com as realidades que se afiguravam, né, para o protestantismo, Martinho Lutero não estava assim. Martinho Lutero estava feliz, ele estava firme, ele tinha ficado muito contente em ver a declaração dos príncipes e das pessoas que já tinham se posicionado, né, a favor do protestantismo, né. E nessa viagem, enquanto os outros estavam todos tristes, Martinho Lutero começou a cantar um hino que ele havia feito para essa viagem. O hino é o hino que nós conhecemos bem aí, Castelo Forte, não é? Jeová Castelo Forte é nosso Deus, né? E a letra desse hino, quando nós cantamos, é incrível, né? Ela nos transporta. Minha mulher fez um videozinho lá naquela caverna onde os valdenses se escondiam, e eu cantei ali no escuro daquela caverna, eu cantei esse hino, Castelo Forte. Que impressão nos traz no coração saber que aquele povo deu a vida e lutaram com todas as forças para levantar a chama da verdade. É uma mostra, não é, daquilo que o poder da palavra faz em nosso coração. Martinho Lutero, com as palavras que não eram deles, eram palavras baseadas no contexto bíblico, puramente cantadas por aquele que estava mostrando no seu dia a dia a vida que deveria ser vivida, eh, nas mãos de Deus, né, entregue nas mãos de Deus. Isso tranquilizou aquelas pessoas e deu condições para eles irem com alegria para aquela reunião.
O hino é maravilhoso, poderia, se tivéssemos tempo, até discorrer aqui sobre a letra do hino, né, mas, a inspiração de Martinho Lutero ao escrever, ele deixou um legado muito grande para todos nós. Ele escreveu muitos hinos, ele escreveu, na verdade, acho que foram 37 hinos, mas o mais conhecido é o Castelo Forte, que nós todos conhecemos, né, e a letra dele, o Senhor que sendo o próprio Deus triunfa nas batalhas. Ele sabia que Deus estava ali presente. Ele não estava indo para uma batalha com os colegas, era com esses amigos de luta, mas, acima de tudo, era com a presença de Deus. Era assim que o povo de Israel mantinha a fé e vencia as batalhas também no período, em que Israel peregrinou no deserto, antes de entrar em Canaã. Era dessa forma que eles se levantavam. E hoje seria também para nós aí uma obrigação, vamos dizer assim, de, como cristãos, levantar o nosso ânimo ao lermos a palavra de Deus, ao recordarmos a história da vitória do povo de Deus durante todo o período de perseguição, desde que o mundo é mundo. Aqueles príncipes reformadores redigiram uma declaração, não é? E essa declaração, eles colocaram as opiniões que eles tinham com provas das escrituras para apresentar aquela dieta. Martinho Lutero e Melanchthon, eles foram os que redigiram, os que escreveram, na verdade, que ficaram responsáveis para apresentar essa declaração lá, a dieta, né. Os protestantes assinaram, todos aqueles que estiveram presentes assinaram também essa declaração, e juntamente com João da Saxônia, que estava auxiliando eles. E chegando ali o dia, dessa reunião, Carlos V e os príncipes que estavam ali, eles apresentaram essas verdades que eram especificamente, o evangelho contra aqueles erros crassos que a igreja papal estava fazendo. E aquele foi um dia declarado como sendo o maior dia da reforma, eh, e um dia glorioso na história do cristianismo. Eu estou lendo isso daqui agora, essa foi a expressão colocada pela nossa irmã Helena White, que escreveu nesse livro O Grande Conflito, né. Aquele dia foi declarado como sendo o maior dia da reforma e um dos mais gloriosos na história do cristianismo. Martinho Lutero, que ficou feliz, como eu disse, por ter estado ali. Ele escreveu posteriormente e colocou assim: "Estou jubilosíssimo de que eu tenha vivido até esta hora, na qual Cristo é publicamente exaltado por tão ilustres pessoas que confessam numa assembleia tão gloriosa." O imperador que estava ali, que tinha proibido a luz de ser pregada do púlpito, ele não podia negar mais o poder desses testemunhos. O imperador se rendeu a ele. E sabem de uma coisa? O próprio imperador abriu o palácio para ser pregado a palavra. Que coisa maravilhosa, aquilo que aconteceu nesse período, né. Eu gostaria de encerrar esse capítulo, que é o primeiro que do nosso estudo, né, o capítulo 11 aí, dizendo o seguinte: esse capítulo da declaração talvez mais tocante que nós podemos, ter na história desse capítulo, é que a irmã White diz que ele foi, desde a era apostólica, a maior confissão de fé que poderíamos encontrar. Por que que foi a maior confissão de fé? Porque nós vemos aí as pessoas humildes, as pessoas nobres, as pessoas que estavam na liderança de um país se colocando nas mãos de Deus. Que coisa mais impressionante. Será que nós vamos ter oportunidade de ver isso? Será que hoje nós poderemos alcançar esse nível de, testemunho da nossa parte para levar pessoas nobres, pessoas líderes, pessoas grandes, não só as pessoas mais humildes, e não fazendo aqui uma avaliação, né, querendo valorizar os maiores dos menores, os nobres dos mais humildes, não, mas o testemunho que vai e abrange a todos. Será que nós conseguiremos isso? Porque hoje em dia
muitas pessoas se preocupam com uma classe de pessoas. Ah, vamos trabalhar aqui. A palavra de Deus não escolhe classe de pessoas. A palavra de Deus, ela entra no coração que está apto para recebê-la. E o Espírito Santo está sedento de que nós vamos até essas pessoas e que nós coloquemos essa palavra no coração deles. O Espírito irá trabalhar também, mas nós temos que ir e levar essa palavra. Você está disposto? Será que nós vamos negar essa participação que precisa ser nossa? O estudo do capítulo 11 se foi, agora o capítulo 12, eu tenho que resumir muito. Nós temos aí o que 20 minutos, aí 15 minutos, Guilherme. Não sei ainda como é que está a colocação, eu não consigo enxergar aqui o horário. Não, bem tranquilo, pastor. Pode tocar, mano. Pode tocar. Vamos tentar resumir aqui essa segunda parte, que é o capítulo 12 agora. Nesse capítulo, recebeu o nome de dieta de Augsburg, não é? Aquilo que nós acabamos de mencionar, que depois da dieta de Spira, essa segunda dieta de Augsburg aconteceu, onde o protesto feito na primeira dieta e a confusão, não é, que havia acontecido também em Augsburg foi uma coisa que gerou, na verdade, muitos anos de perseguição. E aí, nesse capítulo 12, é contada esta confusão e esse período difícil, não é, que os reformadores também passaram. Eh, nessa Nesse protesto, né, que tinha sido feito na dieta de Spira, a confissão que havia feito também na segunda dieta, trouxe uma raiva, acendeu no coração dos perseguidores algo que jamais havia até então acontecido, tão forte, e daí a perseguição passou a ser pior, não é? O protestantismo estava enfraquecido por conta de não só essa situação, mas as pessoas começaram a ficar divididas entre elas, não é? Na liderança desses protestantes, muitos se dividiram, e aí é o perigo maior, o perigo vem de dentro, não é? Em muitas ocasiões. Numa expressão de um historiador, diz que, segundo essas pessoas exaustas da luta, elas se enclausuravam, elas se colocavam à parte. Isso aconteceu não só com os reformadores, né, mas os próprios líderes que defendiam os reformadores começaram a desistir e se entregar. Na Suíça, muitos que tinham aceitado a fé e a reforma, eles se apegavam mais ainda ao credo de Roma agora. Eles estavam se entregando completamente, né? E Roma parecia estar triunfando, parecia que estava retomando a posição que havia perdido no passado. Mas nós vemos sempre a mão de Deus ali, né? A mão de Deus em outros países agora estava suscitando outros obreiros para levar a reforma avante. Por exemplo, na França, um dos primeiros a receber a luz, ele foi uma pessoa que teve muita ênfase, vamos dizer, no trabalho com a população, com a massa. Não era entre os nobres, mas era entre os mais humildes. O nome dele era Lefebvre. Esse era um professor da Universidade de Paris, e esse homem, numa pesquisa que ele estava fazendo sobre literatura antiga, a Bíblia chamou a atenção para os seus estudos. E ele achou tão interessante o que ele encontrava na Bíblia que ele começou a introduzir estudo da Bíblia ali na Universidade de Paris, imaginem vocês. Vejam a maneira como Deus conduz as coisas, né? As coisas estavam ruins lá na Alemanha, as coisas ficaram muito difíceis para os reformadores também. Eles saíram dali, como na palavra de Deus mostra, né? Os discípulos que saíam para alguns lugares quando as coisas estavam difíceis, perseguição, Paulo e Silas na prisão, é, é,
em outras ocasiões, outros açoitados também, e eles saíam para outros lugares e iam avançando com a pregação. Da mesma forma, esses reformadores também ali, nesses outros países agora começavam a ser levantados também. A pregação que Martinho Lutero havia feito e os outros, Melanchthon e tantos outros que vieram antes, não tinha sido em vão. A semente da verdade, como foi dita por Tertuliano, era disseminada, era aquilo que trazia o sangue daqueles mártires, era o que levava outros também a aceitar. E vejam, o que, na verdade, esse homem, Lefebvre, escreveu, ainda antes de Lutero, se levantar com o que ele, tinha naquelas teses, não é, que nós conhecemos muito bem, as 95 teses que ele botou lá na porta da catedral. Este homem, ele escreveu o seguinte: é Deus que dá pela fé a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna. Uau! Essa pregação desse homem, ele havia compreendido, já antes de conhecer o trabalho de Martinho Lutero, ele já havia compreendido toda a mensagem, não é? Toda a mensagem dessa maravilha que é a reforma, a ideia de colocar, na verdade, a palavra de Deus como ela deve ser no coração das pessoas. Ele ensinava que mesmo no tempo que eles estão glorificando a Deus, não é? Pela salvação que Deus concede, ele também sabia que as pessoas deviam obediência a Deus. É assim que ele entendia o evangelho, né? E essa mensagem é a mensagem que você e eu temos que pregar hoje também. Nós temos muitos pregadores que são muito fortes no púlpito, né? E eles pregam para multidões, pessoas são levadas para ouvir esses pregadores de forma incrível em estádios e congregam muitas pessoas, né? Eles pregam sobre a graça salvadora de Cristo. Isso é importante para todos nós. E nós devemos pregar realmente que a salvação é pela graça, mas não podemos esquecer, né, que há uma necessidade muito grande hoje de entendermos que a obediência a Deus e a sua lei não pode ficar para trás. E a pregação da salvação pela graça, por mais bela que ela seja, se ela não for apresentada com esta visão também da nossa dependência e da nossa necessidade de obediência àquele que criou todas as coisas, a Deus, ela vem deficitária, ela vem faltando um pedaço. Essa mensagem, Lefebvre conseguia entender que deveria ser completa também, né? Depois que Lefebvre morreu, muitos deram sequência ao trabalho que ele iniciou e que ele pregou também. Portanto, a mensagem de Martinho Lutero, que no coração de Lefebvre converteu, fez com que ele também levasse muitos à frente com essa tocha da verdade. Um outro que veio depois de Lefebvre, e ele foi justamente tocado pela pregação de Lefebvre, foi Guilherme Farel. Esse era um romanista que desejava destruir todos os que se opusessem à Santa Igreja Romana. Esse homem, depois da sua conversão ao protestantismo, ele chegou a declarar o seguinte: ele rangia os dentes qual lobo furioso quando ouvia alguém falar contra o Papa. Mas a adoração de santos e o culto nos altares, né, as ofertas que eram feitas para os santos ali trouxeram a ele a ideia certa, né? A noção de que as coisas não eram por ali. Ele começou a entender o que deveria, na verdade, ser feito, né? E ele escreveu posteriormente, ele falou assim: a salvação é de graça, é unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as do inferno. Ele falava isso porque ele não conseguia aceitar mais aqueles sacrifícios de ofertas e as vendas, como já dissemos aqui, de indulgências e aquelas coisas todas que o romanismo tinha. Lefebvre, como o apóstolo Paulo, ele saiu
do cativeiro da tradição para a liberdade que os filhos de Deus gozam. Através de muitos, vieram a aceitar também, não é, a fé, como Lefebvre, muitos vieram a aceitar a fé por causa dessas considerações no coração convertido. E um coração convertido leva muitos outros a aceitar a Deus. Se nós não tivermos um coração convertido, talvez nossas palavras são só jogadas ao vento. Nós precisamos entender isso. Lefebvre teve muitos que aceitaram sua pregação porque ele tinha um coração convertido. Nesse período, através de muitos, eles puderam levar de novo a mensagem do protestantismo, a mensagem da reforma. Até a irmã de Francisco I aceitou a fé dos reformadores. E os reformadores tinham esperanças de que a França seria ganha para o evangelho completa. Nós temos que lembrar aqui que esse período já remonta aí mais ou menos 2 séculos depois, que Martinho Lutero havia saído de cena. E isto que nós vemos, não é, de ver essa pregação novamente se levantando, isso não aconteceu, sem provas de perseguições. Pelo contrário, eu não sei qual é o contexto dos estudos que serão feitos e se serão abordados, particularmente esse período de quase 2 séculos de história aí que estão aqui, na verdade, quase que apagados nesse roteiro de estudo do grande conflito, não é? Mas durante algum tempo, aquelas pessoas puderam entender que foi preciso, talvez, essa pausa e esse período de perseguição. Você leu, Guilherme, no início ou no meio agora do nosso estudo, uma citação de Ellen White que fala que se as fogueiras, se o evangelho fosse pregado novamente, as fogueiras seriam acesas, não é? As pessoas não iriam aceitar. É essa, mais ou menos esse o contexto, agora não me vêm as palavras, mas é exatamente o que estava acontecendo, não é? Durante algum tempo, as coisas todas perseguindo, o povo perseguido e colocado lá embaixo, não é? As pessoas humildes que queriam ouvir a palavra de Deus estavam lá distantes e não tinham acesso. Então esse período foi preciso. Martinho Lutero, na Alemanha, traduzindo a Bíblia, né, para o alemão, e também aconteceu que lá em Genebra, né, apareceu um outro para fazer a tradução do Novo Testamento e começaram então a distribuir. Houve depois desse período escuro aí, desse período quieto, vamos dizer assim, de pregação, houve uma ascensão muito grande porque já e era um outro método de pregação. A palavra já vinha escrita, não é? Nós vemos que as pessoas mais humildes que podiam também, nesse momento agora, ter acesso à palavra de Deus, o número de conversos aumentava bastante. E nós estamos aí com esse projeto, junto com o Guilherme, justamente para isso, a palavra escrita, não é? Foi assim que a verdade chegou lá na América do Sul, ou aí na América do Sul, para aqueles que estão aí no Brasil e outros lugares ouvindo, quem sabe, a palavra chegou aí no contexto de início da igreja adventista, não é? A verdade chegou aí através do folheto, um folhetinho escrito. E esse momento em que as pessoas começaram a receber a palavra em suas mãos, foi um momento maravilhoso que acendeu realmente a verdade mais uma vez. Mas, como nós todos entendemos a história do conflito o tempo todo, acende-se a verdade, acende-se a propagação da pregação da palavra, acendem-se também as fogueiras do inimigo para destruir, não é, aqueles que estavam pregando. E foi assim que esses reformadores também receberam, nesse período, muitas perseguições, né. Berquim, um desses, nobres que se converteu, para o protestantismo, ele também deu um testemunho muito grande, ele fez muitas coisas para a reforma protestante. Berquim
foi aprisionado 3 vezes e eles tentaram matá-lo, mas o rei da França libertou ele essas 3 vezes. E o zelo deste homem era muito forte. Ele escreveu certa vez, escreveu e combateu 12 pontos que monges da Universidade de Paris e da igreja estavam defendendo contra o protestantismo. E ele afirmou nesses pontos, não é, que eles estavam completamente em oposição à igreja, né, em oposição, na verdade, não em oposição à igreja, ele chamava a Bíblia a sua igreja, portanto, a oposição era à Bíblia. E esses monges escreveram muitas coisas que Berquim não aceitava de forma alguma. E ele então se tornou assim um propagador, não é, um defensor, um protestante de primeira, não é, contra as coisas que estavam totalmente erradas apresentadas por esses monges. E numa ocasião, então, o monarca ali da França, ele estava até feliz em ver aquilo, porque esse monarca não aceitava muito a maneira dos monges que dominavam, que na verdade até submetiam a outras coisas. E esse monarca recebeu deles uma oportunidade, quem sabe, para colocar os monges no seu lugar, não é? E eles, os monges, depois de terem reclamado, de terem ido até o monarca, queriam perseguição para que esse homem que apresentava uma mensagem diferente, né? O Berquim era muito sucinto no que ele fazia, mas ele era direto, e esses monges não aceitavam aquilo, e falando com o monarca, pediam que fosse feita alguma coisa. O monarca falou: "Tá bem, então vamos fazer o seguinte, vocês fazem a defesa de vocês nesses pontos todos que eles estão falando contra, vocês fazem a defesa de vocês, mas olha, tem que ser uma defesa baseado também nas escrituras, senão não tem valor". E aqueles monges sabiam que não conseguiriam fazer uma defesa baseada nas escrituras, eles não teriam essa defesa, né? E eles entendiam mesmo era de acender fogueiras, né, e matar aqueles que eram fiéis às escrituras. Satanás trabalhava intensamente para subverter, não é, as iniciativas que favoreciam a reforma, e por isso, naqueles dias, surgiu ali também uma imagem que tinha sido uma esquina lá, uma imagem de Maria tinha sido danificada, né, por vândalos, e aquelas pessoas na cidade imaginavam quem poderia ter feito aquilo. Os monges não perderam tempo em dizer que eram seguidores de Berquim, e aí convenceu ali, inclusive ao monarca, de que as pregações de Berquim estavam subvertendo, né, não só a religião, mas também a lei, e iam subverter o próprio trono dele se ele não tomasse uma atitude. E ele, o rei, o monarca ali, na primeira oportunidade que saiu de Paris, esses monges acusaram, julgaram e condenaram Berquim num só dia e levaram ele à fogueira, queimaram ele vivo. Depois disso, aconteceu uma dispersão dos reformadores, porque parecia que realmente não iam ter mais força com isso. Lefebvre, ele voltou para a Alemanha, Farel, ele foi para a França, e na França Ocidental, né, não em Paris. E a cada um que pregava, essas pessoas, em seu âmbito, né, tentavam levar a verdade, mas de forma já, como é que eu vou dizer, espalhada fora, não conseguiam essa união que Berquim estava tentando fazer ali em Paris. E essa perseguição contribuiu, na verdade, para o progresso de novo. Vejam só as estratégias do inimigo frustrada, né? Assim como era no tempo dos apóstolos, foi, eu já tinha citado, né? Eles foram espalhados, mas a mensagem começou a entrar em mais lugares agora, né? Atos capítulo 8 fala, né, que aqueles que tinham sido espalhados, né, os seus apóstolos iam pregando o evangelho por toda parte, né? E assim foi também. Esses homens, Leclerc e Berquim, separados, saíram para outros lugares.
Depois disso surgiu João Calvino. João Calvino foi um dos mais habilidosos defensores, não é, da igreja naquele tempo. E um primo de João Calvino, ele tentou levar João Calvino para a Reforma. E, e então João Calvino falou para ele: "Você não vai me convencer, você não vai me convencer". Mas ele também se incomodava com algumas citações. Ele tinha ouvido Martinho Lutero falar pela salvação pela fé e não das obras, né? Eh, tinha lido sobre isso, ele tinha tido contato, não é, que convenceu o seu coração, porque ele era um homem de um coração também convertido a Deus. Depois disso, então, Calvino passou a abraçar a ideia da reforma. E ele testemunhou também a queima de um herege, né, a queima de um outro fiel que estava defendendo a sua fé e sofrendo ali naquela fogueira, dando testemunho, porque todos eles morriam calmos, morriam cantando, aqueles que eram perseguidos, e isso impressionou muito a Calvino, não é? E ele falou: "O que pode ter, né, no coração de uma pessoa dessa?" E ele foi estudar, ele encontrou na Bíblia, não é, a maneira que essas pessoas também se fortaleciam. E dessa maneira ele foi fortalecendo a sua fé também. Passou a ser um excelente divulgador da palavra de Deus. E ele teve a aceitação de Margarida, que era uma princesa também, que deu muito para a causa de Deus, muito para a causa dos protestantes. Calvino ensinou a Bíblia em casas, em lugares pequenos, em lugares simples, mas também ensinou nos palácios. Esta princesa Margarida possibilitou ele fazer essa pregação em muitos lugares importantes. O rei não tinha se posicionado contra a reforma e dessa forma, Margarida aproveitou-se disso e levou até Calvino para pregar em Paris, no palácio e nas igrejas também. E ela pagou até um ministro protestante lá para pregar nas igrejas da cidade. Isso aconteceu durante algum tempo, mas novamente a perseguição acontece e as igrejas foram proibidas de ser usadas para a pregação e dessa forma ela simplesmente levava essas pessoas para o palácio. Milhares iam para o palácio para ouvir a palavra de Deus. Imaginem vocês o Estado em aceitação da pregação protestante e os outros que dominavam, o poder romano que dominavam nas igrejas, não permitiam que essa mensagem chegasse ali naquelas igrejas. Mas houve uma mudança muito visível nas pessoas e todos notavam essa mudança de comportamento, né? As pessoas eram diferentes depois que começaram a ouvir a pregação de Calvino. E houve um grande avanço na mensagem nesse período de Calvino. Paralelamente, Satanás também reunia os seus adeptos, né, para uma nova investida. E dessa vez ele se organizou exatamente como conta lá no Apocalipse, né, no finalzinho, nos últimos capítulos, capítulo 20, fala sobre o momento em que Satanás vai se organizar com os líderes de todos os tempos para tomar a cidade santa, né? E enquanto havia esse grande reavivamento ali no protestantismo, o inimigo também levantou no romanismo um movimento que também foi avassalador contra os cristãos. Esse movimento foi o movimento que eles criaram, a, o grupo chamado de, vamos dizer assim, alguns chamavam de grupo santo, né? O grupo santo. Alguns até hoje ainda defendem muito as atividades desse grupo santo. Esse grupo se chamava os jesuítas. E por que que chamam de grupo santo? Porque eles usavam a mesma estratégia que Cristo, na verdade, utilizou não como estratégia, mas porque Cristo era assim a vida dele, não é, de fazer as coisas, fazer o bem,
visitar as viúvas, os órfãos. Essa era a pregação de Jesus, a cura. Onde houvesse um necessitados, eles estavam ali para cuidar, ele estava ali para cuidar. E eles levantaram esse grupo de pessoas ali, não é? Criaram esse grupo de pessoas chamado de jesuítas, né? Esses jesuítas criaram, não é, um movimento de perseguição qual nunca houve. E nós conhecemos o período da perseguição desses jesuítas como o período escuro da igreja. Os próprios romanistas aceitam isso, o período escuro da igreja, perseguição aberta aos cristãos, àqueles que se opunham à igreja. Lobos vestidos de ovelhas. Lá em Mateus capítulo 17, 15, fala sobre isso, né? Jesus fala: vocês cuidem, porque estes vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Para eles era esse contexto de o fim justificava os meios, não é? E eles eram muito sagazes, né, fazendo o mesmo trabalho, como eu já mencionei, que os discípulos e que o próprio Cristo faziam, e assim convenciam pessoas da nobreza, pessoas da casta humilde. Eles estabeleceram colégios, escolas onde todos podiam estudar e ali eram obrigados a fazer o que eles determinavam, e eram obrigados a seguir o credo da Igreja Católica. Um jeito de minimizar, não é, as atrocidades que eles faziam, não é, por detrás dos panos. Roma tentou apagar a luz da reforma, mas a bênção de Deus foi à frente também, e o trabalho de que Lutero deu início estava se desenvolvendo em muitos lugares. Nesse tempo, em Genebra, lá na Suíça, na Holanda, a reforma se fortaleceu bastante. E Calvino, ele trabalhou durante quase 30 anos em Genebra, e as suas publicações saíram dali para toda a Europa, ajudando assim o avanço da obra reformadora. Genebra se tornou um refúgio para os reformadores da Europa Ocidental. E dali saíam todas as palavras, né, escritas por Calvino, e ia para outros lugares. E outros que iam até ali também e se convertiam para o protestantismo, saíam dali para ir para as suas terras natais e pregar o evangelho também. E como Guilherme conheceu a verdade aqui na Austrália, voltou para sua terrinha para propagar um pouco mais, assim faziam também os reformadores naquele tempo. Muitos visitavam as cidades, né, eram grandes centros econômicos, né, que faziam que tinham bastante influência no contexto do crescimento, mas o mais importante era ver a influência desse reformador maravilhoso que apareceu, João Calvino. Se você for visitar algum dia, não é, a cidade de Genebra, vá lá numa praça maravilhosa que existe lá, com a estátua de vários reformadores que passaram e que deram a sua vida por ali e ajudaram no contexto da pregação. Você senta numa praça daquela e fica pensando: o que eu tenho feito? O que eu posso fazer mais para que essa chama não se apague? É inspirador. É inspirador a gente pensar nesses reformadores, mas ao mesmo tempo é uma coisa que toca o nosso coração e que chama para uma responsabilidade. Será que o que eu tenho feito tem sido suficiente? Será que não existe nada mais que eu possa contribuir? Porque todos deram tudo. E quanto que eu estou dando? Me desculpem, eu resumi bastante aqui, atravessei, vi pontos aqui que eu passei por cima, mas acho que é momento de nós encerrarmos, que tem ficado bastante extenso esse estudo, mas fica aqui a nossa palavra de que a tocha da verdade precisa ser levantada, precisa ser levada avante. E essa tocha da verdade é você e eu que precisamos carregar. Não são mais os mártires do passado.
Se tivermos que ser também mártires, vamos orar a Deus que nos dê força, que nos dê condições. Mas hoje temos toda a possibilidade, temos todas as ferramentas na mão para a pregação. Vamos levantar a tocha da verdade e com carinho e com zelo, vamos defender aquilo que sempre teve uma oposição tão forte do inimigo. A palavra de Deus deve ser colocada na mão de muitos que ainda não conhecem. E talvez você aí hoje seja um deles que está sendo chamado para esse trabalho. Se coloque nas mãos dele. Deus abençoe a todos nós. Com você, Guilherme. Amém, pastor. Amém. Uau, né? Que viagem que é, né? Estudar esse livro, né? Como a gente viaja na história desse mundo mesmo, né? E tendo aí a serva do Senhor nos guiando por momentos importantíssimos na história desse mundo, né? Na qual o inimigo sempre tentou calar o povo de Deus, né? No passado, ele utilizava força, né? Ele utilizava ali fogueiras de inquisição mesmo para queimar aqueles que ousavam, né, se levantar contra a Igreja Católica, né? E hoje não é diferente, né? Satanás ele usa, só que ele usa de maneira diferente, né? Ele usa por muitas vezes alguém que tenta nos calar, que tenta impedir o avanço da mensagem. Eu, nesse pouco tempo que conheço a verdade, né? Nesses 3 anos que estou caminhando com Cristo, né? Eu enfrentei mais oposição dentro da igreja do que fora. É curioso, sabe? Por vezes, pessoas, irmãos dentro da nossa igreja queriam me calar, enquanto pessoas que estavam fora estavam sedentas e queriam saber mais, né? Da razão da minha esperança, né? Então, não adianta, né? Foi assim desde o início, né? Assim que o povo de Deus se levanta e prega o evangelho, né? E fala a verdade, o inimigo suscita oposição, perseguição, né? E nós precisamos urgentemente clamar para o Espírito Santo nos dar força, nos dar coragem, né? Nos encher com o Espírito dele para que a gente levante essa bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel, né? Mas muito obrigado, pastor. Foi uma bênção mesmo. É, é muito importante nós irmos a fundo mesmo no estudo, por isso que eu não me preocupo com o tempo, sabe? Quantos dos nossos jovens estão perdendo seu tempo aí ouvindo podcasts que não levam a nada, 4, 5 horas, e não reclamam disso, né? E para estudar a palavra de Deus, quando passa ali de 1 hora, 1 hora e meia, já começam a reclamar, né? Nós precisamos nos concentrar na palavra de Deus, né? E nos estudos que são necessários para o nosso tempo, né? A palavra de Deus deixa bem clara que onde não há profecia, o povo se corrompe, né? E nós precisamos mais do que nunca estudarmos aí esse livro, O Grande Conflito, porque esse desfecho está chegando ao fim, né? Jesus Cristo está voltando, né? Mas Hum. muito obrigado, pastor, foi uma bênção mesmo, eu agradeço aí imensamente de coração. E agora vamos falar um pouquinho aí desse projeto, né? Que também está aqui envolvido, né? Essa doação de livros que nós vamos ter aí, o Impacto Esperança 2023, né? Que vai ser essa distribuição de livros aí no mundo inteiro, organizada pela nossa Igreja Adventista. Esses livros aí vão custar aí para a nossa igreja no ano que vem o valor de R$ 1,50. Então vai ser um valor bem barato mesmo para que as igrejas comprem o maior número de livros possíveis para distribuir aí nas regiões, né, no Brasil e no mundo, né? E aqui na região nós estamos com esse projeto de estudo da palavra de Deus e de arrecadação para entregarmos o maior número de livros possíveis aqui na região. Nós estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Lagoa dos Três Cantos, né? Entre Lagoas dos Três Cantos e Não Me Toque. Então, nós pretendemos entregar aí 20 mil livros aqui na região, né? E nós contamos com a sua ajuda, né? Então, aí está os dados bancários da nossa igreja. Então, você vai fazer o depósito direto para a conta da igreja, né? E aí está o nome do destino, que é IAS de Boa Vista do Guilherme.
Os dados bancários, então, são conta corrente, agência 0789, e o número da conta da igreja é o 061543570-1. A instituição financeira é o Banco Banrisul e o CNPJ da igreja é o 79080-602/0033-33. É muito importante que você, ao fazer esse depósito, né, esse envio desse dinheiro para a compra dos livros, que você me envie aí o comprovante desse depósito no e-mail Yazid Boa Vista do Guilherme, @gmail.com. Por que que a gente pede isso? Para a gente destinar essa doação exclusivamente para a compra desses livros, né? Então, para que a gente possa identificar essa doação e para que a gente possa enviar aí para comprar esses livros aí para entregar para o máximo de pessoas possíveis, né? E Deus vem abençoando esse projeto, nós contamos com a ajuda de cada um de vocês. E é isso, minha gente. Muito obrigado por você ficar até aqui conosco, por você acompanhar esse estudo até o final. Tenho certeza que esse estudo te levou um pouco mais para perto de Deus e te acendeu um alerta aí, né? Nós precisamos aí despertar, nós precisamos aí levantar a bandeira de Jesus Cristo, né? Custe o que custar, né? É muito fácil a gente cantar que entrega a vida para Jesus dentro da igreja, né? Mas nós precisamos viver essa mensagem, né? Nós precisamos literalmente, né, entregar tudo, porque ele entregou tudo por nós, né? Ele já venceu o mundo, né, na cruz do Calvário. E agora nós temos a responsabilidade de anunciar aí a vitória de Jesus Cristo a todos, né? Então, muito obrigado, pastor Daniel. Foi uma bênção enorme tê-lo aqui conosco. E eu deixo a palavra com o senhor para o senhor dar as palavras finais aí desse estudo. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade. Estamos aí sempre à disposição quando somos chamados naquilo que podemos fazer, estamos à disposição. E que Deus abençoe o teu trabalho aí, que você não esmoreça e que esse estudo sirva cada vez mais para propagar, não é, essa ideia de que nós vivemos realmente um período sério na história do cristianismo e a maneira séria com que você tem apresentado e procurado esses estudos aí, fazer esses estudos para propagar essa mensagem antes desse projeto do Impacto aí, Esperança em 2023, isso não venha trazer para você desânimo, porque eu sei que as pedras contrárias, elas vêm logo realmente, como você disse, e nós encontramos isso às vezes onde nós menos esperávamos. Então, deixo aqui a minha palavra de incentivo, de conselho para você, para prosseguir, não importa quão difícil seja, mas a passos largos ou não, sempre prosseguir. E a bandeira empunhada na mão, a bandeira de Cristo, vai te dar condições de prosseguir. Aqueles que nos ouviram também e que participaram também, que possam ir até o final, na sequência desses estudos, porque não acredito que 100% dos nossos membros ou daqueles que nós esperamos que tenha conhecimento já tenham lido o livro Grande Conflito completo por inteiro, mas aqueles que já o fizeram, parabéns, já obtiveram uma grande essência, vamos dizer assim, do que é necessário para a vida do cristão hoje, para estarmos lá naquele dia glorioso, mas mais uma oportunidade de relembrar e de fortalecer, não é? Eu mesmo fiquei impressionado com detalhes de coisas, como eu falei, de janelas que se abrem a cada vez que você lê uma frase, um contexto daquilo que aconteceu, e isso nos ajuda muito. Helena White, inspirada por Deus, deixou isso para que nós pudéssemos realmente fortalecer-nos na nossa fé nesse período em que vivemos uma dificuldade muito grande da pregação, do testemunho, de levantar o estandarte da verdade. Então, muito obrigado pela oportunidade, não só de levar e, através disso, quem sabe, tocar alguém, mas pela
a minha oportunidade de eu ter também sido tocado um pouco mais e me fortalecido um pouco mais. Deus abençoe e continue esse trabalho maravilhoso. Amém, pastor. Muito obrigado. E a todos, até o próximo estudo. Um abraço. Tchau, tchau.